ao Ministério da Saúde e os dois sindicatos médicos, Federação Nacional dos Médicos FNAM e o Sindicato Independente dos Médicos SIN, iniciaram um processo negocial para tentar melhorar as condições da classe no Serviço Nacional de Saúde SNS há 18 meses. Ainda quando Marta Temido era a titular da pasta. A equipa de Manuel Pizarro entrou nesta ronda depois de ter tomado posse, em setembro de 2022. E, como dizem as estruturas, as expectativas em relação a esta negociação aumentaram. Porque Marta Temido nem nos recebia, comenta Aldeane Roque da Cunha do SIN. Mas, de lá até agora, ambos os sindicatos acabaram por se queixar da forma como a negociação foi conduzida, ou seja, e referiram-nos várias vezes, sem propostas concretas e sem resultados. E começaram a alertar a tutela para o impacto que poderia haver nas unidades do SNS o facto de não haver uma solução à vista para as suas reivindicações. O prazo definido no protocolo de negociação terminou a 30 de junho e o Ministério pediu novas reuniões que, segundo os sindicatos, nada trouxeram de novo. Pelo contrário, a aprovação de 2 diplomas sobre as unidades de saúde familiar e o regime de dedicação plena, sem acordo dos sindicatos, irritou ainda mais os médicos, que lançaram uma campanha para cumprirem a lei e assinarem escusas para não realizarem mais horas extras do que as 150 legais. O caos instalou-se e o diretor executivo do SNS admitiu mesmo que novembro poderia ser o pior mês do serviço público. As reuniões intensificaram-se e quando o ministro Manuel Pizarro dizia estar otimista em relação a um acordo, o governo cai e as negociações são suspensas. Os sindicatos exigiram a retoma das reuniões já que o governo se iria manter em plenas funções. E Manuel Pizarro veio explicar que o governo estava a estudar o estado das negociações para apurar a legitimidade de as continuar. Na sexta-feira, anunciou então que as negociações com os médicos iriam regressar nos dias 21 e 23 de novembro. O DN quis saber como é que uma ex-ministra da Saúde do PS, membro da Comissão Política do partido, filiada desde 1979, que também acertou uma reforma no SNS, que também negociou grelhas salariais, olhava para esta situação. Maria de Belém Roseira aceitou. A questão é muito complexa, porque não envolve só questões políticas, mas também jurídicas. Ora bem, o governo mantém-se em funções plenas até à dissolução da Assembleia República 15 de janeiro de 2024 e a partir do momento que esta é dissolvida passamos a ter um governo de gestão corrente. O que torna muito complicado aceitar uma negociação que envolve encargos plurianuais e que estará ajustada a uma reorganização do SNS. Não estando a Assembleia da República a funcionar, não sabemos se esta seria aceita por todas as forças políticas. Esta é a complexidade, porque se fosse aceito por todas não haveria problema. Mas, para mim, a questão principal é não houver nenhum acordo, nem que seja um acordo intercalar que permita que os médicos regressem à realização das tarefas que são necessárias para assegurar o atendimento e os cuidados no SNS. Ainda por cima vamos entrar na época de inverno, que é sempre uma fase muito complicada para os serviços de saúde devido ao aumento da procura de cuidados. O facto de não haver acordo preocupa-me sobretudo pelo cidadão. E o ideal seria conseguir-se uma solução que desse tréguas até ao momento em que houvesse um governo empossado e em plenitude dos seus poderes que tivesse como primeira prioridade a negociação. Se é possível ou não, não sei. Mas acho que era preciso encontrar-se uma solução que não penalizasse o cidadão, que deve ser o centro das preocupações, e é também o centro da minha preocupação. O problema não é o que é possível juridicamente. O problema é conseguir que as partes cheguem a um acordo, porque também não será possível um acordo intercalar se as duas partes não estiverem disponíveis para o fazer. O que eu faria, e como é evidente não conheço em pormenor o conteúdo das negociações, era sentar, frente a frente, as duas partes, para que, olhos nos olhos, e com toda a seriedade, conversassem, tendo como principal preocupação o utente, o cidadão, que, como digo, deve ser a prioridade das prioridades.
Agora, reconheço que 18 meses é um tempo alargadíssimo para um processo negocial. Evidentemente que todos gostaríamos que tivesse sido possível um entendimento antes. Penso que não. Neste momento, o que se vive é a dificuldade de assegurar as escalas médicas. E enquanto houver esta questão, que é de grande importância e de natureza complexa, será muito difícil acautelar o funcionamento dos serviços, mas tal tem de ser conseguido. Esta escassez de recursos tem de ser resolvida antes de se fazerem reorganizações em que todos estejam de acordo. Não conheço a quantificação das reivindicações de agora. Mas, na altura, criei um regime de remuneração associado ao desempenho, algo que acho importantíssimo, que avançou nos cuidados de saúde primários, em algumas modalidades organizativas. Só que depois não se avançou com nenhum regime para os cuidados de saúde hospitalares. No meu tempo foram criados os Centros de Responsabilidade Integrada que permitiam também a remuneração pelo desempenho. Mas aos poucos estes foram descaracterizados. Ora, haver um regime para os cuidados primários e não haver para os hospitalares acabou por criar desigualdades e dicotomias, que só podiam gerar um ambiente de mal-estar, que se agravou com a contratação de prestadores de serviços externos, que não tinham vínculo às instituições e nem estavam sujeitos a qualquer avaliação disciplinar, mas que oferiam remunerações mais elevadas do que aqueles que integravam os quadros das unidades. Este ambiente deveria ter sido talhado há muito tempo, não foi e tornou-se insustentável. Não posso dizer que poderia transpor tudo o que fiz no meu tempo para o tempo atual. Porque também reconheço que, hoje em dia, e com as transformações sociológicas que ocorreram entretanto, os profissionais de saúde mais jovens pretendem outros modelos de trabalho. Nomeadamente que lhes assegure uma vida com mais tranquilidade. E, na época em que fui ministra, ainda havia muitas pessoas para as quais o trabalhar muitas horas durante a semana e ainda fazer urgências aos fins de semana e aos feriados era algo normal na organização dos serviços. Mas perante a situação complexa em que nos encontramos e com a perda de competências que o governo perderá quando entrar em gestão corrente, penso que é preciso encontrar, e eu gostaria imenso que fosse encontrada, uma solução intercalar para que se pudesse garantir, ao menos, a assistência ao cidadão. Quem fica sempre mal no meio disto tudo é o cidadão. Quem não tem alternativa. Aliás, ficamos todos mal e por um único motivo, porque o SNS é indispensável para todos. Se o SNS funcionar como deve, garantindo o acompanhamento do ciclo de vida das pessoas, o que só é possível, de facto, numa estrutura pública que funcione de acordo com os princípios estabelecidos na Constituição, ganhamos todos. E isto também por uma razão muito simples. Porque se um cidadão for chamado a pagar os cuidados de saúde de que necessita, terá tendência para os adiar, o que quer dizer que o seu estado poderá ficar com pior prognóstico e, evidentemente, com maiores custos para a saúde e para todos. Esta é a minha grande preocupação. Se o SNS não estiver disponível para esta resposta, é claro que as pessoas farão um esforço para arranjar outra cobertura. Mas esta nunca substituirá a que o SNS dá. Em termos sociais e de indicadores de saúde ficaremos muito pior se o SNS não funcionar como deve. E é isto tudo que se tem de evitar. É natural que as pessoas contratualizem um seguro de saúde. Mas se isto acontecer é preciso não esquecer que somos um país em que o nível de despesa que cada um de nós tem para aceder a cuidados de saúde já é dos mais elevados no contexto da OCDE. O que significa também que somos dos países da UE em que os salários médios da população são dos mais baixos e que este esforço é muito grande. Neste momento, o esforço das famílias nas despesas básicas é muito grande. Temos o problema da habitação, da inflação no cabaz alimentar, temos juros que sobem não só na habitação como para qualquer outro compromisso que as famílias tenham. E depois ainda temos que retirar do pouco rendimento uma cobertura acrescida para a saúde. É muito preocupante. A Constituição diz que cada cidadão tem direito à proteção na saúde. Portanto, nenhuma outra cobertura substituirá o que o SNS deve fazer. A avaliação é de que caminhamos para uma situação muito preocupante.
Não gostaria de comemorar os 50 anos do 25 de Abril com a joia da coroa, que é o SNS, desmantelada ou, pelo menos, com grande dificuldade em assumir o compromisso estabelecido na Constituição perante os portugueses. Faltou estabilidade nas políticas. Faltou capacidade para avaliarmos o que são modelos que correm bem e que devem continuar e modelos que não correm bem e devem ser abandonados. Faltou entendimentos alargados, porque o que está em causa agora é o nosso valor mais precioso, que é o direito à vida. No final, é isto que está em causa. Portanto, temos todos de levar estes processos muito a sério e não estar em permanentes despiques. Ainda por cima, muitas vezes, com críticas que não cedem à evidência nacional e internacional. Não estou a fazer críticas. Estou a fazer uma avaliação, considerando que é essencial haver estabilidade nas políticas e que deve haver uma estratégia de saúde que foi abandonada. O que tem sido feito tem sido de forma casuística, resolvendo o problema do momento, quando tem de haver uma linha condutora. E penso que esta linha condutora até tem algum acolhimento do ponto de vista das bancadas parlamentares. Tanto quanto eu avalio, no sentido em que é indispensável darmos prioridade à prevenção da doença e à promoção da saúde. Isto é importantíssimo para um país que tem os problemas sociais que o nosso tem. As determinantes e os indicadores de saúde têm de continuar a ser trabalhados, porque honra seja feita. Nos mais de 40 anos do SNS, também conseguimos atingir indicadores de saúde dos melhores do mundo e no que tem que ver com melhorias sociais. Mas se atualmente, por exemplo, temos dos piores indicadores de vida com saúde depois dos 65 anos, há que atuar aqui e temos de atuar através de uma ação intersectorial do governo. É preciso que a saúde sensibilize todas as outras áreas da governação para a importância da avaliação do impacto na saúde, das medidas que são tomadas, nomeadamente a nível da habitação ou da agricultura. A Organização Mundial da Saúde tem vindo a defender o conceito a saúde em todas as políticas e para todas as políticas. É importante que se trabalhe nesta dimensão, no que é proporcionar às pessoas condições que protejam a sua saúde. Numa negociação desta natureza, um ministro da Saúde não atua com autonomia. Tem de atuar de acordo com as orientações que recebe, porque o impacto financeiro que esta pode trazer tem de ser muito bem visto para não interferir com o sistema de saúde nem com o país. Mas tenho de dizer que o mal-estar que se vive foi-se acumulando ao longo dos tempos. Não tem a ver propriamente com este ministro ou ministério. Tem a ver com o que ficou para trás. Com o sacrifício que foi pedido aos profissionais no tempo da pandemia, com o esforço que foi realizado e com a pouca atenção que foi dada, na minha perspectiva, à importância de se reconhecer esse esforço. Portanto, quando as pessoas se esforçam para além dos seus limites e depois não há um reconhecimento, fica tudo muito mais complicado. Sabemos que o lidar com pessoas é o mesmo que estar a lidar com cristal. Por isso, sempre defendi que o ativo mais importante do SNS são os trabalhadores, as pessoas que fazem acontecer e às quais há que dar grande atenção. Não consigo responder. Porque não sei que apoios foram dados. O que sei é que o orçamento do Ministério da Saúde tem sido sucessivamente aumentado. Em 2016, tinha cerca de 9 mil milhões, neste momento tem mais de 15 mil milhões. Foram aumentos grandes, mas para saber o que falhou precisava de escalpelizar onde foi gasto este dinheiro e quais foram as rubricas que contribuíram, para que, apesar do aumento tão significativo, continuemos, por exemplo, com atrasos nos pagamentos aos fornecedores, o que se passa ao nível das despesas com medicamentos, se as despesas aumentam porque estão a aparecer utentes em estadios mais avançados devido ao impacto da pandemia, etc. Esta última questão é muito importante, é preciso estudá-la. O que é extraordinário para mim é que nada disto foi avaliado no nosso país, ao contrário do que já aconteceu noutros países. O que temos de fazer no SNS é introduzir metodologias de gestão. O SNS é um empreendimento muito exigente e é preciso saber o que se está a passar, ao nível financeiro, para se dar uma explicação ao cidadão. Porque quando se aumenta muito o orçamento de um setor,
E ainda por cima de um setor que prevê um acesso tendencialmente gratuito e que é assegurado também com o esforço e contributo dos portugueses, que se queixam que já pagam muitos impostos, convém dar uma explicação. Se não, é preciso mudar o que está mal.